Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esses encadernados aqui. Cable Conquista e Cable Os Mais Novos Mutantes. Os volumes 1 e 2 dessa nova série de encadernados do Cable que a Panini está lançando. Embora, minha gente, eu saiba que qualquer personagem pode ficar bom se for escrito por um bom roteirista, ou colocando de outra maneira, né? Qualquer personagem pode render boas histórias se o roteirista for bom. Há aqueles personagens que até hoje não me fisgaram, que são personagens que eu não ligo tanto. E o Cable é um deles. Eu acho que a vez que eu mais me importei com a situação do personagem foi quando ele estava educando a Hope, a Esperança Summers. Isso, salvo engano, aconteceu logo depois da saga Complexo de Messias, e ele via a Esperança como uma possível salvação para os mutantes, e o Bishop, outro personagem que eu não me importo tanto também, ele enxergava na menina uma ameaça. Então o Bishop caçava o Cable e a Esperança através do tempo. Embora as histórias não fossem assim fantásticas, eu achava interessante. E o todo do qual elas faziam parte tornava tudo ainda melhor, né? Essa tentativa desesperada de salvar os mutantes de alguma maneira, essa menina vista por como uma espécie de Judas, né, de ameaça terrível, traidora da espécie mutante, que vai causar uma catástrofe enorme, ou então aquela que pode fazer com que a espécie mutante floresça de novo. Isso tornava a coisa mais empolgante. Pois bem, né, dado esse contexto de não me importar tanto com o personagem, dá para deduzir como é que as minhas expectativas estavam baixas para isso aqui. Como é que as minhas expectativas para esses encadernados do Cable não eram das maiores. Elas aumentaram um pouquinho quando eu vi na capa do primeiro que o James Robinson escreveria. James Robinson é um roteirista que eu curto. Eu acho que ele normalmente entrega um arroz com feijão mais competente, competente. Ele, por exemplo, quando ele escreveu o Esquadrão Supremo, foi nessa linha, o Quarteto Fantástico também, um arroz com feijão bem feitinho. E vez por outra ele tem um lampejo de genialidade, um pico de genialidade. Tem tempo que eu não vejo um desses picos, pelo menos em histórias recentes. Acho que nos anos 90 ele fez mais isso. Mas, ainda assim, é um cara que é legal ler. Eu curto, pelo menos. Normalmente sai alguma coisa legal. Os desenhos dessa primeira edição aqui, escrita pelo James Robinson, eles são do Carlos Pacheco, que ele desenha as 3 primeiras edições, e depois esses desenhos são assumidos pelo Ildirei Sinar, acho que é assim que se pronuncia. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês, tanto de um quanto do outro. Os desenhos, vocês estão vendo, estão até ok, estão direitinhos, mas o Robinson entrega um trabalho pouco inspirado e totalmente cheio de clichês, Na verdade, o que nós lemos aqui é uma trama previsível, extremamente previsível. É uma história que nós já vimos diversas outras vezes, Não há, porque vou falar um pouco dos problemas. Não há nada que identifique o personagem. Não, ou melhor, claro que a gente olha e vê o Cable, o visual é do Cable. Mas se não tivesse isso, nada que tem aqui faria ser o Cable. Não há nada que especifique que é o personagem. Essa história aqui poderia ser para qualquer personagem. Podia ser criada por um personagem que, sei lá, podia ser criado por um personagem que acabou de existir, que o Robinson acabou de criar. Não há coadjuvante, não há referência à cronologia. É o tipo mais genérico possível de história. O que nós temos? O Cable é uma espécie de time cop que está atrás de um vilão, que nós não sabemos quem é. E esse vilão quer reunir alguns itens espalhados pelo tempo. Então ele chega numa época e ele oferta armas tecnológicas para essa pessoa. Por exemplo, lá no Japão feudal, ele oferta armas de tecnologia futurista às pessoas daquele lugar em troca de uma certa ajuda. Então o Cable chega, luta, percebe que o vilão já foi para outra era e parte atrás dele. É isso o tempo inteiro. Bom, ou seja, é uma história extremamente genérica. Caramba, é ofensivo, que porcaria. Não, mas é uma história que a gente já leu 1 milhão de vezes. A gente sabe exatamente o que vai acontecer depois. Já no segundo encadernado, esse aqui, que
que tem por título Os Mais Novos Mutantes, a coisa dá uma melhorada. O roteiro é do Ed Brisson, é o mesmo que escreve a fase do Punho de Ferro, que atualmente está sendo publicada no Brasil. Os desenhos são do John Malin. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês. A história aqui, ela não é genial, mas ela é ok, ou seja, ela possui coadjuvantes, por exemplo, utiliza mais elementos da mitologia dos X-Men. Vamos falar um pouquinho da sinopse. A história ela começa com o Cable se aliando ao Longshot, que é um personagem, assim, para quem lê X-Men há mais tempo, é um personagem conhecido. E ele se alia ao Longshot para quê? Porque ele está investigando o assassinato da Kandra, que é uma Ex-Eterna. O que é uma Ex-Eterna? Um Ex-Eterno é um mutante imortal. Mutante imortal, são mutantes imortais que vez por outra se juntam e atuam em grupo. Na história o que acontece é que há alguém matando ex-eternos. E a suspeita recai sobre a Selene, que é uma ex-eterna que já tentou matá-los antes para pegar o poder deles todo para ela. Ela também, como eu falei, ela também é uma ex-eterna. Bom, essa é apenas a primeira pista. A Selene, então, é a suspeita. E não dá em nada. O Cable, então, recruta um grupo, e aqui boa parte dele está aqui na capa. Na verdade, o grupo está inteiro aqui na capa, né? Que esse grupo é para ajudar o Cable nessa investigação. Os Ex-Eternos são muito poderosos. E, assim, é alguém que pode matar esses Ex-Eternos, então parece ser mais poderoso ainda. O grupo, então, nós temos o Longshot, o Cable, a X-23, a Wolverine, né? Que é a armadura, o Shatterstar, o Dupe, e também em determinado momento vai aparecer a Blink, que fez sucesso num título chamado Exilados. Bom, os personagens eles não são muito desenvolvidos. O foco é na ação e no mistério de quem é o assassino. Mas é uma história que entretém. É o tipo de história boa para ler, sei lá, no ponto do ônibus. Mas a gente vê uma coisa, nós vemos que o Brisson ele fez o dever de casa e ele estudou os mutantes para usar elementos da cronologia e criar uma boa história. Ele fez isso, né? É o tipo de história que a gente termina e sobre o roteiro a gente pensa o seguinte: beleza, assim, isso aqui foi ok, mas dá para perceber que o cara pode melhorar a partir daqui. Dá para perceber isso. Vale, assim, dizer que ao contrário do Robson, parece que ele se esforçou na construção da trama. O Robson pegou meramente assim, mas parece uma história escrita no automático. Bom, vale dizer que as duas histórias são fechadas, são arcos fechados, ou seja, você pode ler o primeiro não vai ter continuação para o segundo, e você pode ler o segundo que não tem praticamente referência ao primeiro. Bom, são esses meus comentários. O terceiro número, eu dei uma olhada hoje na internet, no dia que esse vídeo foi gravado, já saiu, acabou saiu no dia que o vídeo foi gravado, né? Então, quando ele for ao ar, deve estar nas bancas aí alguns dias, uma semana talvez. E vamos ver se o nível melhora, se continua nesse nível desse segundo encadernado do Brisson. Vamos ver, assim, mas o terceiro volume já está aí, ou seja, a série está caminhando, né? Caminhando. Essa expansão dos mutantes, dos títulos mutantes que estavam bem minguados, chegou ao Brasil, né? Então, Cable, X-Men Equipe Vermelha, saíram 2 encadernados da Jean Grey, ou seja, tem saído coisas. Bom, mas é isso que eu tinha para dizer. Paro por aqui, agradeço por você ter visto o vídeo, peço teu joinha se você gostou do vídeo, claro. Te convido a se inscrever no canal, mostrar o canal para os seus amigos, se você curte o canal. Isso ajuda bastante o canal a crescer, a gente formar a nossa comunidade aqui em torno do Ministério dos Quadrinhos. É isso, um abração e até o próximo vídeo.